Alex Fernando aqui. Salmo 37. Salmo significa louvor em hebraico. A maioria dos salmos estavam sendo escritos quando Davi estava sendo perseguido. O rei Davi. Não te indignes por causa dos que fazem o mal, nem tenha inveja dos trabalhadores da iniquidade, porque eles logo serão cortados fora como a grama, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, então tu habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia também nele, e Ele fará com que isso passe. Ele gerará a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera pacientemente por Ele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que faz com que os artifícios aconteçam. Cessa com a ira e abandona a raiva. Não te indignes com os praticantes do mal. Serão cortados fora. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Porque ainda por pouco tempo os perversos não existirão mais. Sim, tu considerarás diligentemente o seu lugar, e ele não haverá mais. Mas os mansos herdarão a terra, e se deitarão na abundância da paz. O perverso conspira contra o justo, errande sobre ele os seus dentes. O Senhor rirá dele, pois ele vê que seu dia está chegando. Os perversos desembainham a espada e curvaram seu arco para derrubar os pobres e necessitados, para matar os que são de conduta reta. Sua espada entrará em seu próprio coração, e seus arcos serão quebrados. Um pouco que o homem justo tem é melhor do que as riquezas de muitos perversos. Porque os braços dos perversos serão quebrados, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança será para sempre. Eles não serão envergonhados no tempo mau, e nos dias da fome eles serão satisfeitos. Mas os perversos perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Eles serão consumidos, na fumaça será totalmente consumidos. O perverso pega emprestado e não paga novamente, mas o justo mostra misericórdia e dá. Pois aqueles que foram abençoados por ele herdarão a terra, e aqueles que forem amaldiçoados por ele serão cortados fora. Os passos de um bom homem
são ordenados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Embora ele caia, não será completamente derrubado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Eu fui jovem, e agora sou velho. Ainda assim, eu não vi o justo abandonado, nem a sua semente mendigando pão. Ele é sempre misericordioso e empresta, e sua semente será abençoada. Afasta-te do mal e faz o bem, e habitarás para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não abandona os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente do perverso será cortada fora. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria, e sua língua fala de juízo. A lei do seu Deus está no seu coração. Nenhum de seus passos escorregará. O perverso observa o justo e busca matá-lo. O Senhor não deixará em sua mão, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os perversos forem cortados fora. Eu vi o perverso, em grande poder, expandir-se como árvore verde, em seu próprio solo. Ainda assim ele passou, e eis que ele não estava. Sim, eu busquei, mas ele não pôde ser encontrado. Marca o homem perfeito e contempla o reto, pois o fim daquele homem é a paz. Mas os transgressores serão derrubados, juntos. O fim dos perversos será cortado fora. Mas a salvação dos justos é do Senhor. Ele é a sua força nos momentos de aflição, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos perversos e os salvará, porque confiam nele. A inveja dos ímpios é uma tentação quando os vemos prosperando. A essência dessa atitude é duvidar da justiça de Deus. Ela é proibida aqui e em outros textos. Evitar invejar os ímpios é mais fácil se pararmos para pensar no destino deles. A grama e a erva verde são passageiros e não duram. A promessa do pacto de Deus para seu povo é eles habitarem na terra, como segurança, caso obedecessem seus mandamentos. Terra é importante nesse salmo. Ela é a herança dos que são fiéis a Yahvé, a Deus. Quando temos intimidade com Yahvé, os desejos do nosso coração irão coincidir com a vontade e os propósitos de Deus. As figuras como a luz e o teu juízo como o meio-dia podem denotar que a vindicação do salmista, demonstração de justiça de Deus em sua vida, seria vista por todos, ou que a justiça de Deus é certa, como o nascer do sol. Em todo caso, há conforto no fato de que Deus
irá responder às orações de seu povo, pedindo justiça. Descansa é uma ordem parecida com fica quieto diante do Senhor. Salmo 62, 1 e 5. Às vezes, isso é o resultado de disciplina. Lamentações 3, 28. Mas aqui significa esperar no Senhor. Espera, em vez de agir por conta própria. Ao que parece, a ira do salmista surgiu quando ele viu que os ímpios estavam prosperando e que Deus não os castigava. A proibição de agitar-se e irar-se é repetida, bem como o motivo para isso. Deus promete destruir os praticantes do mal. Embora, a partir da perspectiva humana, Deus esteja demorando a executar sua justiça. Da perspectiva de Deus, isso é apenas um pouco de tempo. Os mansos são semelhantes aos pobres, necessitados e aflitos, em ouvir outros salmos. São estes os que têm o coração quebrantado diante de Yahvé. Sobre range, a combinação das maquinações dos perversos, com Deus rindo deles, faz lembrar 2, do 1 ao 4. Perverso, em posição, com suas armas preparadas e apontadas para os justos. Pouco é a mesma palavra usada no versículo 10, para descrever o tempo que falta, antes de Deus executar sua justiça. Aqui ela se refere à quantidade de bens do justo comparada a riquezas, fartura e prosperidade de muitos perversos. Talvez seja um trocadilho com esta palavra, a fim de enfatizar que a situação daquele momento em breve iria mudar. Braços geralmente indicam poder. Portanto, quebrar o braço de um homem significa torná-lo impotente. A promessa da herança da terra era para sempre, no sentido de que a terra passaria por seus descendentes. Gordura lembra a figura da grama. A palavra fumaça transmite a mesma ideia de transitoriedade. A generosidade do justo provém dos atos de misericórdia de Yahvé para com eles. Deus suprirá as necessidades dos justos, a tal ponto que eles serão capazes de ajudar outros. Deuteronômio 15, o 6 e o 28, o 12 e o 44. Essa ideia é desenvolvida mais adiante. De maneira figurada, ordenado se refere à habilidade e segurança, e passos está relacionado à maneira como uma pessoa vive, geralmente representada como um caminho ou vereda. Portanto, o Senhor é quem dá ao homem a estabilidade na vida. O princípio faz parte da experiência da vida do salmista, não apenas palavras vazias. Às vezes, segurança está relacionada à figura de Yahvé,
como fortaleza de torre forte. Lei é a palavra hebraica Torá. A ideia da lei de Yahvé estar no coração do homem. Tem importância teológica em sua relação com o nosso pacto. Mesmo antes dos benefícios deste pacto ocorrem, o povo de Deus era conhecido como o povo em cujo coração está a minha lei. A verdadeira devoção do povo de Deus se mostra no coração e não apenas em ações exteriores. Só Deus conhece o coração. Na literatura de sabedoria, vi é uma expressão comum, indicando que os que vêm a seguir é uma experiência pessoal. Árvore verde é uma figura geralmente que se refere aos justos. Mas aqui a situação é diferente. Parece que o perverso tem a estabilidade de expandir-se de uma vida que apenas os justos deveriam ter. A aparência de estabilidade era uma ilusão. Fim equivale ao destino, a sina. Isso reforça a ideia de aparência, não é a realidade, visto que retos e transgressores têm destinos diferentes, em contraste com a agitação e inveja. O salmo termina com uma declaração de confiança e certeza. Curta, comenta e compartilha. Confie no Senhor. Obrigado a todos.